Estamos iniciando mais um Café e Prosa. E hoje vamos bater um papo com Rudá Risse, cientista político. E vamos falar sobre os últimos acontecimentos da política brasileira. Estamos iniciando mais um Café e Prosa. E hoje nós temos o prazer de bater um papo com Rudá Risse, cientista político. E nós vamos discutir a questão da corrupção, a questão do mensalão e a questão da política envolvida nesses assuntos. Rudá Risse, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso Café e Prosa. Se viu um cafezinho para você, para a gente iniciar esse papo nosso. Eu que agradeço, Gilson, essa deferência estar aqui. Rudá, eu chamar de Rudá a partir de agora, tá certo? Claro. Nós estamos aí nessa discussão sobre a questão da corrupção, mensalão, reforma política, enfim, um conjunto de questões que envolve a política brasileira, envolve financiamento de campanhas e que envolve a necessidade de uma transformação do processo político brasileiro. Como é que você avalia essa questão de financiamento de campanha, processo democrático no país e necessidade das reformas e principalmente da reforma política nesse próximo período? Bom, eu acho que a questão central é que nós temos que fazer uma reforma política para aumentar, em primeiro lugar, o grau de legitimidade das instituições de representação dos brasileiros. Todas as pesquisas que nós temos hoje em mãos sobre o grau de confiança do brasileiro nas instituições políticas, por exemplo, a pesquisa da Faculdade de Direito, da GV, da Fundação Getúlio Vargas do Rio, IBOP, revelam que os partidos políticos hoje estão em queda e a média de confiança é de 5% do total da população. Depois vem o Congresso e assim por diante. Mas não é só as instituições políticas. As instituições sociais, de representação social, de uma maneira geral, e os meninos da manifestação de junho deixaram isso muito claro, estão começando a entrar num certo desequilíbrio em relação às ruas. Nós precisamos, portanto, fazer uma reforma política, não é só pela corrupção, mas é porque nós temos que criar algum mecanismo que os brasileiros se encontrem e discutam o Brasil, e discutam o que é o Brasil que eles querem. Ou seja, nós precisamos retomar a democracia brasileira. Esgotamos um ciclo histórico no Brasil, que Exatamente. veio do final da ditadura e até agora precisamos reiniciar um novo ciclo histórico. E aí esse novo ciclo tem um marco. É um marco da inclusão social em massa pelo consumo. Se de um lado isso é muito positivo no Brasil, 40 milhões de brasileiros que viviam numa situação de indigência, para quem está nos ouvindo, indigência significa pessoas que não têm uma renda suficiente para garantir uma cesta básica de sobrevivência, de alimentos, não está falando nem roupa, é alimento. Eles agora podem consumir, são pobres, mas eles podem consumir. Hoje eles entram num shopping e as pessoas não expulsam mais eles, né? Eles podem, por exemplo, fazer uma viagem para uma outra cidade para visitar uma família, né? Ou um parente. Isso não acontecia. Se de um lado isso é super importante para o país, de outro, essa massa que agora se valorizou como cidadão pelo consumo, ele tem uma marca muito pragmática, ou seja, ele avalia se vota ou não em função da manutenção do consumo. Então é muito individualista, muito fechado na família, as pesquisas também revelam isso, que 83% desse pessoal só confia na família, não confia nem em amigo e vizinho, e eles sempre se pautam, vamos dizer assim, o bem-estar se pauta pelo consumo, pela quantidade de celular. Olha, isso distancia ainda mais de qualquer discussão coletiva, de uma ação solidária. Portanto, nesse momento, nós temos que reconstruir, vamos dizer assim, a política no Brasil a partir desse novo país, né? E é fundamental, portanto, que a reforma política tenha esse pessoal na discussão, que não seja algo de gabinete. É o que muito as manifestações de junho e julho demonstraram. A população quer participar mais, tem propostas de reformas estruturais do Estado brasileiro, saúde, educação, segurança, cultura, né? Mobilidade urbana, um conjunto de questões. Mas voltando à reforma política, nós vivemos agora no último período esse debate em torno do mensalão. Já veio desde 2004, 2005, naquela crise institucional, houve até uma tentativa de derrubada do governo Lula, e agora, nos últimos anos, o julgamento e agora, mais recentemente, a prisão de lideranças políticas envolvidas no processo. Como é que você avalia essa relação entre corrupção e poder no Estado? Existe alternativa, por exemplo, de alguém alçar a condição de uma disputa eleitoral que não seja financiado pelo setor privado? Porque muito se discute dos corruptos,
Mas e os corruptores, onde estão? Porque só existe corrupto se há corruptores. Como é que nós vamos equilibrar e pensar em uma nova perspectiva? Por exemplo, financiamento público de campanha. Eu acho que é um caminho. Eu acho que as empresas, pela própria característica da disputa de mercado, que não é da solidariedade, é da expulsão do concorrente, é assim que funciona o mercado, ela não tem, portanto, correspondência no mundo da democracia. As empresas, o mercado tinha que ficar distante das discussões políticas. Pode o empresário como cidadão, mas não como empresa. Então ele não pode financiar, porque evidentemente ao financiar a política e o candidato, o troco vai ser o que você faz para mim para destruir o concorrente. Então não é financiamento, é investimento. É investimento. Quero retorno depois de você eleito. É investimento. Portanto, o financiamento público é um caminho, mas ele é absolutamente insuficiente. O que nós precisamos ter agora, nesse momento, é uma radicalização do controle da sociedade sobre o processo eleitoral. Eu te diria mais ou menos o seguinte: minha proposta nas discussões da plataforma dos movimentos sociais para a reforma política está sendo o seguinte: durante o processo eleitoral, você institui conselhos e comitês com representação da sociedade civil, Ministério Público, Receita Federal, que vão controlar todos os gastos de campanha, inclusive de parentes próximos ao candidato. E o sigilo bancário, ele tem que ser quebrado naquele momento. Não há por que um candidato ficar com medo naquele momento. Ao ser candidato, ele tem que assinar uma autorização. E esse comitê monitora tudo que está sendo ocorrido. Ao primeiro sinal de algum problema, ele é chamado e tem que provar que aquela movimentação não foi irregular. Eu acho que se nós não caminharmos para algo parecido com o que foi discutido na Islândia, na Revolução das Panelas, alguns anos atrás, que mudou a Constituição a partir de a participação direta de cidadãos, 25 cidadãos, que foram chamados aleatoriamente para propor a mudança da Constituição. Se a gente não for para algo parecido como isso, o meu medo é que nos próximos anos a gente consolide o que na ciência política nós chamamos de cinismo. A pessoa vota, mas não confia nada em quem vota e só vota se ele ganhar alguma coisa atrás, o que aumenta o clientelismo, né? Você não acha que nos últimos anos nós avançamos um pouco, é lógico que você analisou, avançamos um pouco, por exemplo, a questão da Polícia Federal, do Ministério Público, da Controladoria Geral da União, isso feito tudo nos últimos 10 anos, ou seja, o Estado brasileiro criou algumas formas de controle e há uma sensação de que aumentou a corrupção. Aumentou a corrupção, aumentou a fiscalização e, portanto, a sociedade tem mais acesso a esses níveis de desvios que ocorrem no nível do Estado brasileiro? Eu acho que as duas coisas, Gilson. Eu acho que aumentou sim, o papel do CGU é muito importante. Inclusive eles dão um curso de graça para que os cidadãos, poucos sabem, possam saber como fiscalizar contas públicas. O Portal da Transparência. Portal da Transparência, só que eles fazem avaliação por amostragem de prefeitura, né? Então nós não temos escala, nós estamos falando de um país com milhões de brasileiros, com mais de 5 mil municípios. Então, eu acho que é importante que os cidadãos tenham condição de fiscalizar, e isso não está ocorrendo aí no Brasil. Você fica muito no campo institucional, e o brasileiro hoje tem uma desconfiança, como eu já disse, sobre isso. Eu acho que a questão central também da corrupção é que o orçamento hoje é centralizado na União. 60% a 65% do orçamento. O Pacto Federativo, o tal da discussão. Acabou. Onde tem participação efetiva do cidadão é no município. Só que ele participa para discutir o quê? 50% do orçamento do município vai para salário. Depois nós temos 25% para educação, 15% para saúde, sobra 10%. Dos 10%, 7% é manutenção da máquina e média no Brasil. Aí dos 3%, 1,5% para precatório. Não tem investimento, a saída do prefeito é fazer convênio com o governo estadual e federal. Quem consegue fazer essa ligação do município com as verbas desses locais, muitas vezes cobra. É aí que começa o jogo. É tanto da iniciativa privada como desse desvio da República Brasileira. Nós precisamos discutir de novo o Pacto Federativo e o controle da sociedade sobre o orçamento. Sem isso, o brasileiro é totalmente desconfiado desse campo. E aí ficamos só nós falando e a maioria da população falando, mas para quê? Será que vai funcionar dessa vez? Essa fase da democracia, então, muda a questão da participação também. Hoje nós chamamos de democracia representativa, que a gente delega ao vereador, ao deputado, e é preciso ampliar essa democracia participativa. Que você falava daquele entre poderes do Estado e a sociedade civil, há uma lacuna nessa representação. É aqui que se reforça essa nova fase da democracia, ou seja, da participação popular. Exatamente. E aí nós teremos algumas saídas já educativas. Por exemplo,
nós poderíamos discutir e criar no Brasil o veto popular. O que é isso? Os parlamentares fazem uma proposta, a maioria dos eleitores não concorda, eles teriam condições, através da coleta de assinatura, recolocar em discussão aquela pauta. Isso chama veto popular. Você poderia ter recall, como existe na Califórnia, ou seja, na metade do mandato de qualquer eleito, na metade do mandato um percentual da população, desconfiado de que aquela pessoa não está fazendo aquilo que se esperava dele, pode pedir para o Tribunal Regional Eleitoral uma espécie de reconvocação dos eleitores daquela localidade para ver se ele continua com o mandato ou não. E se ele permanecer no mandato, ou seja, se aqueles que pediram a reconvocação perdem, eles é que pagam os custos daquela nova eleição, digamos, confirmação daquela pessoa. Ou seja, você tem tantos mecanismos, nós temos que terminar com o Senado. O Senado não tem sentido nenhum no Brasil. A estrutura bicameral brasileira é uma brincadeira de mau gosto. Nunca foi uma Câmara Alta, foi uma representação das oligarquias regionais. Ou seja, se nós começarmos a anunciar para a população que é a reforma para valer, que vai aumentar o poder, quem sabe nós não resgatamos a confiança e aí essa diferença entre as ruas e o campo de representação formal, essa diferença diminui. E as pessoas começam a falar, ué, mas dá para ir sim. Olha só, nós temos uma lei agora que dá para derrubar o cara. E aí empodera aquela pessoa. Nós temos que mudar, portanto, a lógica atual. Fortalecer a democracia com mais participação e com mais envolvimento. Nós vamos para um pequeno intervalo e daqui 15 segundos nós voltamos novamente com o papo com o Rudar. As drogas são uma armadilha. Você sabe disso. Seu filho não. Converse com ele. O diálogo é a melhor forma de afastar o perigo das drogas.